Cirurgia plástica pós-bariátrica. Saiba quando ela é necessária e como o resultado afeta a autoestima. O número de cirurgias bariátricas tem aumentado muito nos últimos anos. E junto com ela, muitas vezes, a necessidade de se realizar uma cirurgia plástica. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito da cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, nesse nosso mesmo formato, que a gente já está há um tempo nesse formato online, o cirurgião plástico Dr. Carlos Kuiven. Seja bem-vindo aqui ao programa. Oi, tudo bom? Joia, é sempre bom falar contigo, e esse é um tema bem relevante, assim, né? Muita gente se interessa, porque é a realidade de muita gente. Muita gente já fez cirurgia bariátrica e muita gente tem interesse em fazer. Então, com certeza é um tema que traz, assim, bastante curiosidade, bastante interesse, né? Para bastante gente, né? Exatamente. E a obesidade, né, Dr. Carlos Kuiven, quem é obeso ou quem está com sobrepeso tem uma maior preocupação também nesse período de pandemia, devido a algumas complicações aí em relação ao Covid, que a gente sabe que já foi estudado isso, né? A pessoa pode ter uma maior comorbidade, inclusive. Na realidade, a cirurgia bariátrica ganhou muita força porque, com o passar do tempo, se viu que a obesidade, não o sobrepeso, tá? Mas a obesidade, ela é fator de risco para uma série de doenças, tá? Doenças cardiovasculares, alguns tipos de tumores malignos, várias doenças estão associadas com a obesidade num grau mais elevado, inclusive a Covid, tá? Hoje em dia é bem estabelecido que a obesidade é um fator de risco para a gravidade, não para ela pegar a Covid, tá? Mas quando pega, os casos em pacientes assim, realmente obesos tendem a ser mais graves. Se fez uma correlação já bem forte com relação a isso. Então, e é um fator isolado, inclusive, para outros fatores, tipo doenças cardíacas, pacientes com doenças crônicas. Ele é um fator isolado, né? Então, às vezes, paciente completamente saudável, o único fator de risco é a obesidade. Já se viu que isso aí tem a ver com a relação de um fator de mais gravidade para a Covid. E hoje a tecnologia ajuda muito, né, Dr. Kuiven, essa questão da cirurgia bariátrica, que alguns anos atrás se temia e era a última opção na questão da obesidade. Não conseguiu emagrecer de jeito nenhum, vai para a cirurgia bariátrica. Hoje a tecnologia favorece esse tipo de procedimento, é isso? Na realidade, assim, essa cirurgia eu pude acompanhar, porque eu vi, assim, desde o nascimento dessa cirurgia, a gente pôde acompanhar, né? Os cirurgiões plásticos também têm interesse, né? Porque a gente recebe muito esses pacientes depois da cirurgia. A gente viu toda a evolução da técnica, né? Há uns 20 anos atrás, a gente recebia um paciente que fez cirurgia bariátrica e era um paciente desnutrido, era um paciente, assim, com aspecto doente. A gente vê que a cirurgia era muito radical. Com o passar dos anos, essa técnica mudou muito. Hoje em dia, os pacientes são normais. A técnica é muito mais simples. Na maioria, imensa maioria dos casos é feita por vídeo, então o paciente tem apenas furinhos no abdômen, tá? Então, e a cirurgia não é, a maioria das vezes não precisa ser feita assim, grandes desvios de intestino, técnicas complexas, não, é uma técnica bem mais simples, feita por videolaparoscopia, o paciente tem alta rápida e a perda de peso é bem significativa e o paciente não fica desnutrido, ele não tem assim nenhum aspecto nocivo dessa cirurgia. Pelo contrário, melhora a pressão, melhora o diabetes, pacientes assim começam a fazer exercício. Então ele entra numa nova faixa, né, de um comportamento de vida mais saudável. Isso faz parte de todo o processo e a cirurgia plástica é o fim desse processo normalmente, tá? Cirurgia plástica é a cereja do bolo, então, é que vai dar o formato para esse novo corpo. Dr. Kuiven, em que casos que é recomendado essa cirurgia plástica pós-bariátrica, agora entrando na tua seara? Em todos os casos ou são casos específicos, assim?
Obviamente, a cirurgia plástica é uma coisa muito pessoal, tá? Se o paciente não está incomodado com aquela flacidez que surge após a cirurgia bariátrica, todo paciente que é pós-bariátrico, ele tem um grau maior de flacidez, porque assim, qualquer emagrecimento mais expressivo gera um pouquinho de flacidez de pele. Então, nas mulheres gera flacidez na mama, nos homens, nas mulheres, flacidez do abdômen, algumas vezes a flacidez é nos braços, nas coxas, no pescoço. Então, assim, toda a área que engordou muito, na hora que emagreceu, pode gerar uma flacidez que pode incomodar depois de um ano. Normalmente a gente espera um ano para o paciente ter o peso estável, e aí ele pode ser um candidato para cirurgia plástica. Então basta que exista um incômodo, tá? E que o paciente esteja em boas condições de saúde. Se ele fez a cirurgia bariátrica, normalmente ele está em melhores condições, né, do que no período onde ele estava, né, com obesidade mórbida. Então, é uma coisa muito pessoal. Alguns pacientes acabam não fazendo nenhum tipo de cirurgia, mas eu acredito que assim, mais de 90% acaba fazendo pelo menos uma e muitas vezes várias cirurgias plásticas para reduzir a flacidez dessas regiões. Para realizar esse procedimento, esse peso deve estar estabilizado? Existe uma indicação, por exemplo, de quanto tempo depois que esse paciente emagrece para ser realizada a cirurgia ou não? Na realidade, o cirurgião plástico não interfere nesse momento, assim, né? Quem dá o aval para as plásticas serem realizadas é o médico do cirurgião geral que fez a bariátrica. Ele que diz, olha, agora o peso está estável, pode fazer a cirurgia plástica. Muitas pacientes, na realidade, fazem a bariátrica e muitas vezes já pensam na plástica depois. Então, começam a questionar o cirurgião bariátrico em que momento eles vão poder fazer a plástica. Normalmente, é em torno de um ano depois, com o peso estável. Tá? Se o paciente ainda está perdendo muito peso, não é o momento. Às vezes o paciente chega no ponto mais baixo, às vezes estabiliza, ganha um pouquinho de peso depois, é comum, pouquinha coisa de peso depois e estabiliza. Normalmente é assim, a história natural da cirurgia bariátrica. Nesse momento de estabilidade, com novos exames normais, é a hora que a gente parte para fazer as plásticas. Existe um limite de pele que possa ser retirado desse paciente? Em comparação, digamos, à lipoaspiração, a gente sabe que tem um percentual de gordura que pode ser retirado na cirurgia. E a retirada de pele, porque há pacientes bariátricos que se realizam essa cirurgia que perdem muitas vezes 60 quilos, 70 quilos, muito peso e muita sobra de pele. Existe um limite, normalmente os pacientes fazem uma cirurgia por vez, tá? Em alguns casos, hoje em dia a gente consegue muitos pacientes que estão muito bem, acabam fazendo mais de um procedimento ao mesmo tempo. Mas quando os pacientes assim que perderam muito peso mesmo e que tem uma sobra de pele muito significativa, tá? Em alguns pacientes assim, por exemplo, que pesavam muito, né? Às vezes a gente pode ter uma limitação, se preparar para uma cirurgia um pouquinho maior, mas são casos extremos. Na maioria dos casos, o paciente está super bem de saúde, bem de exames, e a cirurgia transcorre normalmente, praticamente como uma plástica normal, tá? Fora de uma situação pós-bariátrica. Hoje em dia, os pacientes eles são tratados como um paciente normal de cirurgia plástica, tá? Então, diferente no começo, assim, que tinha um cuidado extra, porque os pacientes muitas vezes não estavam bem de saúde. Hoje em dia, não. O paciente é praticamente normal. Muitas vezes a gente recebe um paciente pós-bariátrica, o paciente não é mais hipertenso, não é mais diabético, ele está numa situação muito melhor. Então, a plástica transcorre normalmente. Em casos extremos, onde a obesidade era muito intensa, aí sim, às vezes pode ter algum cuidado a mais, a gente montar uma equipe um pouquinho maior, se preparar para um procedimento mais demorado, tá? E aí a gente só faz um procedimento por vez e algumas vezes a gente faz o procedimento em 2 tempos. Em casos bem extremos, se tira um pouco e depois se tira mais. Doutor, para encerrar, cuidados pós-operatório, como é esse pós-operatório de alguém que faz essa cirurgia pós-bariátrica? Que tipos de cuidados que precisa ter? Os cuidados são muito parecidos com qualquer outra plástica, tá? A gente normalmente
pouquinho de cuidado, assim, como o paciente às vezes já foi hipertenso, já foi diabético, ou às vezes continua, mas em níveis menores, a gente tem um cuidado no paciente que ainda tem alguma, por exemplo, tem um pouquinho ainda de pressão alta, tem uma diabetes controlada, mas ainda exige um pouquinho de cuidado, a gente tem um pouquinho de cuidado a mais, tá? Algumas vezes o paciente ficou muito tempo com uma obesidade, tem alguma deficiênciazinha venosa nas pernas, então a gente cuida, né, nesse aspecto, assim, para prevenir problemas circulatórios nas pernas. Então, um pouquinho mais de cuidado a gente tem, tá? Vai depender um pouquinho de quanto o paciente perdeu, se ele apresenta ainda alguma comorbidade, alguma doença associada, a gente cuida um pouquinho a mais. Os outros pacientes que são normais, na recuperação é exatamente como qualquer outra plástica. Mas vale a pena, né, doutor? Para encerrar aí, a recompensa muitas vezes de se submeter a uma cirurgia bariátrica e depois retirar esse excesso de pele, os ganhos da autoestima desse paciente são muito grandes, tá? Cirurgia pós-bariátrica, toda cirurgia plástica, estética e reparadora é muito gratificante para quem faz e para o médico que opera também. Cirurgia bariátrica é um degrau acima, assim, a gente participa de histórias de vida, transformações, assim, então é uma cirurgia muito gratificante para o cirurgião também e para o paciente, muito mais. Muito obrigada pela participação aqui no Sinta-se Bem.